ontem repercutimos aqui a denúncia que foi feita pela Procuradoria-Geral da República com relação ao presidente Bolsonaro e mais 30 e tantas pessoas que estão ali naquele processo. Pois bem, ontem, diante de tudo isso, o ministro da Suprema Corte, o Alexandre de Moraes, ele derrubou o sigilo da delação premiada do Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens ali do ex-presidente Bolsonaro, que fez revelações aí sobre a trama que envolve o ex-presidente, obviamente. Mauro Cid relata conversas com o seu chefe sobre a venda de joias sauditas. Além das joias sauditas, ele também falou do seu pai, o general da reserva Mauro Lorena, que eles repassaram aí mais de 86 mil dólares, na cotação atual aí, 489 mil reais aí, ao ex-presidente Bolsonaro entre 2002 e 2023, após a venda daquelas joias que falamos também aqui no programa. O Mauro Cid também falou sobre a tentativa de golpe, falou sobre os filhos do Bolsonaro. A delação do Mauro Cid conta que os filhos do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro, tiveram posições opostas em relação à tentativa de golpe de Estado, enquanto Flávio defendia que Bolsonaro aceitasse a derrota e assumisse o papel de líder da oposição. Eduardo estava entre os mais radicais, incentivava o pai a permanecer no poder. Ele também falou, o Mauro Cid falou sobre dinheiro em caixas de vinho, pressão de aliados. E sobre a delação, o Mauro Cid firmou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal, revelando aí detalhes comprometedores sobre Bolsonaro e o seu círculo próximo. Em troca da colaboração, Mauro Cid pediu que suas condenações fossem reduzidas ou limitadas a 2 anos de prisão e que os seus bens apreendidos fossem devolvidos e que a sua segurança e de sua família fossem garantidas. O acordo também prevê que benefícios fossem estendidos aos pais, à esposa e à filha mais velha. Vamos lá. Ô Fernando Pan, eu começo com você. Revelações do que estava obscuro e agora foi divulgado, principalmente por conta da defesa, né, de todo mundo que foi indiciado. Precisava entender o que o Mauro Cid tinha dito para poder se defender, obviamente. Paulo Caetano, eu vou querer ler essa delação aí, porque na visão de muitas dessas pessoas que acusam, houve um golpe no dia 8 de janeiro de 2023, o que eu não compartilho. Houve sim uma manifestação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí. E vou falar uma coisa para você. Isso talvez seja uma tentativa da esquerda de evitar a anistia geral ampla e restrita que deve ir para o plenário após o Carnaval. Ontem teve uma treta envolvendo petistas e o pessoal da direita, incluindo o Nicolas Ferreira e a deputada federal paranaense Carol D'Artora, que eles começaram a bater boca lá, levaram cartazes, Bolsonaro preso, enquanto o Nicolas anistia, e o presidente da Câmara, o Nicolas Ferreira, teve que passar o sabão na turma e dizer que não quer isso. Então tem muita coisa que acontece hoje no Brasil que a gente não tem certeza se realmente aconteceu, porque há uma tendência de criar-se fatos quando se diz uma coisa e quando vai ver é outra coisa totalmente diferente. Paulo Caetano. Valdo Magro, evidentemente agora sem sigilo a delação, vai facilitar o entendimento de tudo que está acontecendo. O Tupã é bastante saudosista, né? Ele usa essa expressão anistia ampla, geral e restrita, que foi a base da anistia lá na década de 80, quando se pacificou a relação entre o governo e os movimentos de oposição à ditadura para que nós fizéssemos essa transição para o regime democrático. Mas é bem diferente a situação. Eu, particularmente, sou favorável à anistia, né? Que você tira aquelas pessoas de fato envolvidas, impuna, assim como os financiadores. Agora, aquele cidadão que estava passando por lá e não há provas que ele tenha envolvimento direto, né, na violência, né, na destruição do bem público, igualmente que seria justo ele se livrar disso. Mas os documentos relativos ao Cid, ontem à noite eu me debrucei, né, sobre parte deles, eles são muito conclusivos, né, eles indicam, né, são indicadores muito consistentes, muito robustos com relação
ao que aconteceu dentro do governo. Aliás, não por acaso é a base das denúncias do GONE, da Procuradoria-Geral da República, e que aponta uma infinidade de irregularidades, né? Agora cabe à defesa, né, fazer todas as argumentações, tentar desconstruir, mas é notório que houve sim uma arquitetura de golpe, ela foi muito bem articulada, os desdobramentos disso, nós já antecipamos isso lá atrás, que haveria enormes desdobramentos e vai continuar tendo desdobramento. E graças a 2 oficiais, né, um general e um brigadeiro do Exército da Aeronáutica, esse país não mergulhou Flávio Bolsonaro também. Num golpe de Estado, né? Flávio Felizmente, Bolsonaro né? também. Mas ele participava, né? Ele não é o cara que tinha caneta para colocar os tanques na rua, né? As tropas na rua, esses dois. Ninguém tinha, né? Não, os generais tinham. A realidade né? É que ninguém tinha. Tanto é que ninguém Tanto fez. o brigadeiro tinha. Se eles tivessem participado, Antônio Freire, só o se Supremo tivesse pra fazer ordenado, haveria sim. Então, enfim, nós passamos um momento bastante delicado. E vamos ver o desdobramento disso, e como bem disse o presidente de exercício, né, o presidente da República, tendo culpado, por um ano se cumpre a lei, simples assim. Vai, Rejane. Bom, Vou acelerar vocês que nosso tempo voa. Não estou defendendo nem acusando, mas quando você tem 500 páginas entregues, né, de uma delação, tem alguma coisa realmente, não sei, como disse o Tupã ali, criando fatos, não sei se é exatamente assim o criar fatos. Mas eu gostaria de pontuar uma da delação do Mauro, onde que ele colocou Michele Bolsonaro como instigadora do golpe do Estado, onde ela incentivava o marido, né, o Bolsonaro, a cometer um possível ato. Isso está descrito através dessas delações, não sou eu que estou dizendo isso. Mas vai ficar na mão do procurador-geral, que vai tomar a decisão, no final se vai denunciar ou anular. Quem, Rafael? Olha, qualquer delação tem que, além de você falar, obviamente, você tem que provar aquilo que você falou, para dar veracidade das provas e aí você condenar alguém por conta dessa delação. Isso foi assinado pela presidente Dilma na época, em detrimento ao presidente da Câmara na época, Eduardo Cunha. Esses acordos de leniência que daí disparou definitivamente a Lava Jato, e aí o Eduardo Cunha foi lá e abriu o processo de impeachment, aceitou. Então tudo isso, nós sabemos que é o seguinte, a delação premiada ela tem muitas nuances assim meio estranhas, mas de um lado obviamente vai ter a reclamação, do outro vai vibrar, né? Assim aconteceu na Lava Jato quando o Lula foi preso, o Palocci foi lá, delatou, etc e tal, todo mundo vibrou. Agora é ao contrário, isso que é mais interessante, todo mundo já falando assim, nossa, por que liberaram? Nossa, sigilo, por quê? E o pessoal da direita fazendo isso, mas na época quando, né, liberaram lá o áudio entre a presidente da República com o Lula, né, sobre aquela conversa, nossa, todo mundo vibrou. Do outro lado também reclamou. Então, assim, até que ponto isso, né, é viável? Mas nesse momento acredito que, viu, demorou muito para ser publicado isso, tá? A delação. Mas o que mais me impressiona é o quê? O quê, efetivamente? Flávio Bolsonaro era o único dos filhos que não queria golpe. E isso é palavras delatadas aí pelo Cid. O resto queria, inclusive o Eduardo Bolsonaro queria sim, tá? Então isso realmente tem um racha entre os filhos, mas sempre, obviamente, na defesa de todos eles aí, o Bolsonaro sempre teve, né, um cuidado para ninguém ser condenado aí. Tchau, até algum Daniel dia. Marques. Paulo, parece que vai chegando ao fim, né? Acredito que a transparência é sempre o melhor caminho, acho que poderia ter sido liberado antes da delação. Claro que tem que se comprovar tudo que o Mauro Cid fala em sua delação, que é grave as denúncias, e aí acho que agora tem 15 dias para os advogados apresentarem as defesas, mais 5, ao relator encaminha o processo. Então acredito que o mês de março aí, abril no máximo, todo esse imbróglio seja resolvido e acabe de uma vez, ou condene, prenda, ou arquive o processo, anistia, o que for que aconteça, acredito que está se chegando ao fim.